Você quer investir para o seu filho aqui nos Estados Unidos e quer saber como que é isso, o que é investir, que conta e etc e tal? Eu fiz esse vídeo exatamente para te esclarecer algumas das tantas contas que existem aqui nos Estados Unidos. O meu nome é Thelma Cíntia, eu ensino como brasileiros conseguem multiplicar os seus dólares através dos investimentos, a se tornarem um investidor, montar o seu pé de meia em dólar, ou seja, o dinheiro que vai patrocinar o seu viver de rendimentos, né? Lá no futuro, afinal, ninguém vai trabalhar até morrer, né? Eu sou a Mona Lisa Moreno, especialista em inteligência financeira na infância, também moro aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu vim hoje aqui a convite da Thelma para explicar um pouco sobre algumas contas que vocês podem trabalhar com os seus filhos. Que vocês vão ver que são ferramentas, tem muito mais do que isso, e a gente também vai falar aqui nesse vídeo. Eu pedi para a Mona Lisa trazer 3 contas, 3 de várias que existem, para a gente entender quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma delas, e até para te ajudar a escolher o caminho a seguir. São muitas questões, principalmente quando a gente fala de criança, porque o futuro é incerto, né? A gente cria os nossos filhos esperando o melhor, né? Mas a gente não tem como prever o futuro. Então, por isso que a gente trouxe aqui algumas opções para te ajudar nas escolhas que você vai fazer. E às vezes o filho vai melhor até do que a gente imaginava. E a gente precisa pensar nessas possibilidades também. Bom, esse vídeo é recomendado. Vocês me pediram tanto. Então, por favor, quem já me pediu, faça aqui joinha. Quem ainda não me conhece, se inscreva no canal, porque eu falo não só sobre crianças, mas eu falo sobre investimentos aqui nos Estados Unidos. Siga também a Mona Lisa, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. A gente também tá nas redes sociais, Instagram, etc, tudo isso. Bora lá, vamos começar pela 529. 529, gente, é a que o pessoal mais conhece aqui nos Estados Unidos, né? É uma conta de investimento para a faculdade. A gente já percebeu que as faculdades aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do que é no Brasil, né? Lá no Brasil a gente tem as opções de faculdades gratuitas, federais ou com algumas facilidades. E aqui nos Estados Unidos, para você ter essas facilidades, você tem que saber como conseguir. E uma dessas vantagens, né, que o governo oferece é essa conta, a 529, e por isso é uma das mais conhecidas para quem tem o interesse de investir na educação dos filhos. Agora, uma das perguntas que eu mais recebo sobre essa conta é: se o meu filho não quiser ir para a faculdade? E entra naquilo que a gente estava falando. A gente cria os nossos filhos com a melhor das intenções, mas a gente não sabe o futuro. E principalmente nessa geração, né? Que a gente não tá, assim, tão apegado mais com essa questão da vida acadêmica. Tem outras profissões que você consegue se especializar de outra forma. As crianças não estão tendo tanto interesse. O próprio empreendedor, né? Tem empreendedor que nunca estudou na vida e deu muito mais certo, seja lá o que é dar certo. Deu muito mais certo, fez muito mais dinheiro, não precisou dessa vida acadêmica tradicional, ir para a faculdade e tal, e aí ele não precisa usar esse dinheiro para a faculdade. E aí, como é que acontece? E aí, essa é a pergunta que eu mais recebo. E se o meu filho não for para a faculdade? E por que eles me perguntam isso? Porque essa conta tem as vantagens, né? As vantagens fiscais. Você não paga imposto sobre o dinheiro que você coloca nessa conta, mas ela só pode ser usada para a educação. Ah, mas se o meu filho não for, eu perdi esse dinheiro? Não. Você pode transferir esses valores para outros membros da família. Então pode passar de um filho para outro, né? Pode passar entre irmãos, pode passar entre primos, e se nenhuma dessa geração quiser ir para a faculdade e você tiver o interesse em ir, você pode transferir esse dinheiro para você. Então, entre a família e para a educação, você pode transferir esse dinheiro, você pode movimentar ali. Mas a questão que pega só pode ser usada para educação. Se ninguém for para a faculdade, esse dinheiro você pode retirar, mas aí você vai pagar os impostos que você não pagou antes e vai pagar uma multa em cima disso. Ou seja, além de perder todo o benefício, você ainda paga uma multa. Tem essa questão da taxa dos impostos, por exemplo, que a gente vai falar qual é a diferença na próxima conta. Então, a 529, todo o dinheiro que é colocado lá tem teto. Tem teto. Né? Ou seja, não tem valor mínimo. Quero colocar 10 dólares para ver, Thelma. Pode colocar. E tem o teto, que eu não me lembro o valor, você lembra? Inclusive, a vantagem entre essas contas, já vou trazer algumas vantagens aqui, a 529, o teto é maior, né? Então, você individualmente pode colocar até 17 mil. Se for em couple, né? Se for em casados, a 34. Essa aqui é uma informação básica, tá, gente? Porque aí tem também a parte onde os avós podem dar como presente. E aí tem outros valores, né, que vêm pela família. Mas aí tem que ser uma aula mais específica, com mais dados. E esses valores vão mudando, tá, gente? É só para vocês pensarem por que vai mudando. Cada ano que passa, inflação, o dinheiro vale menos, isso vai mudando. E muda também de acordo com o estado. Tem as regras, tá? Cada estado tem a sua regra, tem os valores, cada
ano muda esses valores, muda se é casado, se é individual, se é avó. Então, assim, tem que acompanhar isso daqui anualmente. Mas sobre o imposto, por exemplo, se eu coloquei o dinheiro lá, ele é abatido inteiro no imposto. Botei $1.000 lá, eu vou abater ele inteirinho no imposto de renda, né? Isso. É diferente da conta de aposentadoria que vocês vão entender. Aliás, essa é uma confusão que a galera... Eu entendo isso, porque a gente não tá muito interessado em pagar imposto. E aí a gente não pensa muito nisso. Mas ó, isso tudo é secundário. Então a 529, tem mais alguma coisa que você quer falar da 529? Não, a gente falou que é só para educação, né? Você falou do limite, falou que é... Não, eu acho que falou sobre a 529, o básico, a gente já falou tudo. Tá, agora eu quero falar da custodial account. Depois a gente passa para a aposentadoria. A custodial account é uma conta que você abre para fazer investimentos no nome das crianças e não tem idade para começar. E abre onde? Nas contas de investimento, como eu falo, corretoras de investimento. Não é no banco normal, tá? É no banco de investimento. Então, por exemplo, quem mora aqui nos Estados Unidos, se você tem conta na Fidelity, se você tem conta na Charles Schwab, se você tem na E-Trade, se você tem contas em corretoras de investimento, é ali que você vai abrir a conta do seu filho. E se você não tem, basta abrir. É gratuito e você pode usar iTeam ou Social. Procura aqui, eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Seu status migratório e o da criança também não importa. Então, assim, se você ainda não tem conta, quer abrir, tem que abrir no seu nome e no nome dos seus filhos, aí a Thelma vai com você passo a passo. Você tem até mentorias individuais para esse ponto, né? É uma outra dúvida que o pessoal tem. Você tem que abrir uma conta para você. Tem. Abriu, a corretora falou, ok, você tá boa, tá tudo certo. Aí depois você abre uma conta pro seu filho. Exatamente. Porque alguém tem que custodiar, a conta dele é menor de idade, então um adulto tem que cuidar. Pode ser você, pode ser seu marido, pode ser até uma conta conjunta. Isso mesmo, tem que ser, por isso que tem que ser, os pais têm que ter a conta e depois você abre uma secundária no nome dos seus filhos. Dentro dessa conta, ela é normal, igual a sua conta mesmo. Você vai conseguir fazer investimentos, trabalhar... Comprar ações. Isso, trabalhar a parte dos nossos queridos dividendos. A sua criança vai receber dividendos. E aí é que eu entro. Porque algumas pessoas, daqui a pouco eu devolvo para você falar dos detalhes. O que acontece? Não é uma conta que você larga o dinheiro lá e pronto, estou investindo para o meu filho. Ok, não é assim. É uma conta de investimentos. Você vai comprar ações, comprar fundos imobiliários, comprar todas as ferramentas, todos os ativos que existem aqui nos Estados Unidos estão disponíveis para você e para o seu filho também. Qual que é a grande vantagem? Nos investimentos, o que faz com que você de fato multiplique, ganhe, faça o pé de meia é o investimento, né? Os juros compostos e tudo isso. Então, você precisa também aprender a investir e investir bem, porque investir é uma coisa, comprar ações aleatórias pegando dica na internet é uma coisa, mas investir bem vai mudar o cálculo, tá? Você investir 2%, 3% melhor vai fazer com que o seu dinheiro, o dinheiro do seu filho, multiplique mais. Então, quanto melhor você investir, quanto melhor você souber o que você está fazendo, mais dinheiro no seu bolso. O preço do estudo é dinheiro, o ganho, né? E eu acho que a maioria dos seus alunos te perguntam sobre abrir contas no nome dos filhos, porque quando a gente aprende sobre investimentos, a gente entende o poder da bola de neve, né? Quando você investe direito, reinveste e deixa esse dinheiro crescer, que é o que os seus alunos descobrem com os seus cursos, né? E você tem filhos, você pensa, gente, eu tenho 18 anos para investir no nome de uma criança e é isso que eu quero fazer. Porque o longo prazo é o melhor amigo. O tempo é o melhor amigo na construção desses juros compostos. E aí quando você pensa... Tempo e constância, né? O tempo e a constância. Quando você coloca esse escopo de tempo pra você, putz, eu tenho mais 20 anos, mas se eu tivesse começado antes... Você sabe que tem gente que me acompanha que prefere investir no nome dos filhos do que em si mesmo por causa do tempo? Fala, já passei dos 40, não tenho mais tempo, vou investir no nome dos meus filhos. Não façam isso. Olha, pra você ver como a falta de conhecimento pode ser. Mas enfim... Voltando, então, essa conta é igual de investimento. Tudo que você aprendeu com a Thelma, você consegue aplicar na conta de investimento dos seus filhos. A questão aqui já falamos que a gente educa os nossos filhos para eles serem a melhor opção, né? A melhor versão deles mesmos. Mas a gente não tem como garantir como que vai ser esses adolescentes, esses jovens adultos. Lembra de você, adolescente. 2 minutinhos. Opa! Dá uma viagem, volta lá e pensa, como é que você era aos seus 17, aos seus 18, aos seus 21? Pode até ter virado coisa boa agora, mas na época... E pensa você, nessa época dos seus 21, vamos colocar 21, porque tem estados
estados que mudam as idades. Por que ela tá falando isso? Quando a criança cresce, né? Que dia que a criança vai ter acesso a esse dinheiro? Em alguns estados é 18, em outros é 21. Isso, muda. Aqui nos Estados Unidos, vocês sabem que cada estado tem a sua lei, então, dependendo do estado, são 18 anos, dependendo do estado, 21. E não se engane, teve uma vez que eu falei isso com um amigo aqui, e ele falou, não vai ter acesso ao dinheiro. Amor, é lei. Mas então, essa que é a questão, porque aos 21 anos, pensa você, com 18, 21, uma bolada de dinheiro. É isso que vai acontecer com seus filhos. Se você vai abrir essa conta, você vai investir, você vai aplicar todo o seu conhecimento em investimentos ali, vai rolar esse dinheiro e ele vai ter acesso a esse dinheiro. Então é aonde tem gente que fala assim, mas espera aí, então não. Nem é seguro. Pode ser que ele seja uma boa pessoa, né, e tal, mas as pessoas... A fase da idade. Namoro, amigo, pode ser perigoso contra a própria vida dele se não foi educado. E aí foi o que aconteceu comigo, porque quando minha filha nasceu, eu estava estudando sobre investimentos. E caí nessa, né? Vou colocar dinheiro no nome dela, ela vai ser milionária, ela não vai passar as dificuldades que eu passei. E assim fiz. Mas aí eu fui percebendo que se ela não tivesse conhecimento para administrar, não tivesse inteligência emocional para administrar esse dinheiro, seria um problema. Aí foi aonde que eu desenvolvi as minhas metodologias e hoje eu ensino sobre educação financeira na infância. Como que os pais educam os filhos sobre a educação financeira. E traz essa construção, por exemplo, de mente de longo prazo que a gente não tem. Todos nós temos que desenvolver isso agora, depois de adulto, né? Exatamente. E aprender é mais fácil do que mudar. A gente sabe, né, gente? Aprender da forma certa é muito mais fácil do que mudar. Do que ter que mudar. E é nesse ponto que eu mais falo para os meus alunos. Quando chega nessas contas aqui, o que eles falam, eu não tenho dinheiro para tudo, para mim ou para o meu filho, gente. Olha só, primeiro para você, em primeiro lugar para você, porque quando ele tiver com 20, 18 e tal, tantos anos, o mercado está absorvendo ele, para começar. O mercado está assim, de braços abertos, venha, eu quero muitos jovens. E a gente não vai estar mais muito bem assim, né? A segunda coisa é que, óbvio, você pode investir, eu vou te falar o que eu faço aqui em casa. Nessa custodial account eu tenho para os meus filhos, que é também uma vantagem que a Mona Lisa vai falar, né? Qualquer dinheiro pode colocar lá. Então, os meus filhos vendem limonada, mãe, fiz limonada, um pedaço para você, porque eu tenho o curso da Mona Lisa, eu já aprendi a ensinar os meus filhos, né? Então a gente separa e um valor vai para a conta do futuro, que eu chamo a sua conta do futuro. Esse dinheiro é dele, então ele tem um senso de crescimento e é uma ferramenta para ensinar, né? Educação financeira, inteligência financeira. Inteligência financeira, é. Porque a inteligência financeira, ela envolve tanto a prática quanto a psicologia, o comportamento diante do dinheiro, né? E uma coisa também que eu aprendi com a Mona Lisa é que antes eu ficava pensando, gente, eu não tenho tempo não. Eu já tenho que ensinar esses meninos tudo, ainda ensinar educação financeira. Não é assim. Não é a aulinha, senta. Abre uma conta e explica, olha, vai ser assim. É no dia a dia, é no processo. E agora sim eu me sinto segura em ter essas contas para eles. Primeiro que o dinheiro é deles, eles estão de fato construindo algo. Então, ele tem um senso de construção, ele tem um senso de merecimento. Aniversário, que ganha dinheiro, eles já correm e entregam para mim, mãe, põe na minha conta. Eles veem os juros compostos, eles vão ver isso tudo construir e acontecer. Do meu dinheiro, eu não dou para eles, não. Essa é outra opção, porque quando a gente descobre sobre investimentos, a primeira ideia é essa. Se eu colocar $100 todos os meses, aprender a fazer o reinvestimento dos dividendos, em 18 anos o meu filho vai ser milionário. Você pensa, colocando dinheiro para os seus filhos. Quando você pensa em como você pode usar essa oportunidade para ensinar sobre educação financeira para os seus filhos, aí vocês fazem igual a Thelma fez. Você vai incentivar eles a irem atrás do próprio dinheiro, e aí pode ser vários, aí não vai dar tempo de contar aqui, aí para isso vocês vão lá no meu curso, tá, gente? Mas aí tem várias opções que as crianças fazem o próprio dinheiro e coloca ali. Mas o maior ponto é você trabalhar a mente da criança para que ela entenda que o dinheiro que está ali é dela. Sim. Não é um dinheiro gratuito, fácil, que de repente, jovem ou adolescente, tem uma bolada na mão para gastar do jeito que quiser, sem responsabilidade. E é dela mesmo, porque ele vendeu limonada para ter aquele dinheiro. Ele abriu mão de gastar dinheiro que ele ganhou no aniversário para guardar. Então ele tem um senso de responsabilidade e de visão que estará sendo construído ao longo da vida diferente. E muda. Quando o dinheiro é dos pais, eles querem gastar de um jeito. Quando o dinheiro é de... Gente, faz o teste. Vai no supermercado e dá o dinheiro. Eles vão ficar assim, quero comprar. Você tem o seu dinheiro, compra. Ah, não quero. Menina, é uma tortura no mercado. Acho que não vale a pena, né, mãe?
Eu acho, mas o dinheiro é seu. Pois é, não gastam, gente. Enfim, aí já é pauta para outro vídeo, né? Não, mas deixa eu aproveitar. Vamos deixar o link aqui para o seu treinamento? Pode deixar. Eu vou deixar o link aqui para as redes sociais da Mona Lisa, mas também para o treinamento. Porque diferente da Mona Lisa, eu faço lista de espera, então eu preciso que a turma, você vai entrar lá e tal, a gente segue 7 semanas. A Mona Lisa você pode acessar e aprender a qualquer momento que você quiser. Então, vou deixar aqui para o pessoal não perder a oportunidade. Pode deixar, vai ser um prazer. Então, só para fechar e passar para a Roth, a de aposentadoria, a conta custodial é uma conta que você vai abrir em nome do seu filho, e aí você pode comprar e vender ações, e ele vai ter acesso a todo esse dinheiro, dependendo do seu estado, aos 18 ou aos 21 anos. Agora eu quero apresentar para vocês uma outra grande ferramenta, que é a IRA. Que existe a IRA, inclusive, para adultos, tá? A IRA é uma conta de aposentadoria, mas agora, hoje, a gente vai falar sobre essa conta de aposentadoria para crianças. Relembrando, pode usar ITIN ou o Social, status migratório não importa, e mesmo que você vá embora dos Estados Unidos, você leva o dinheiro, tá? Fica tranquilo. Essa é uma dúvida recorrente? Nossa! Eu imagino. Eu não canso de falar, porque eu acho que o imigrante, gente, a gente tem que saber disso. É por isso que eu peço para vocês, encaminhem esses vídeos. A informação é gratuita, isso pode mudar. Tem noção de que um vídeo que você manda para outra pessoa pode transformar a velhice dessa pessoa, a adolescência de uma criança? Pode melhorar, né? Transformar positivamente. Imagina a pessoa que entende como a conta de aposentadoria nos Estados Unidos funciona, porque nem no Brasil a gente entende muito, mas lá a gente tem essa certeza que o governo que a gente vai se aposentar pelo governo. Aqui a gente não tem essa certeza, aqui não temos muito essa opção. Tem, mas não é, né, igual é no Brasil, e a gente não tem essa informação. Tendo essa informação, a gente consegue transformar e melhorar a nossa terceira idade. Então eu não gosto de falar velhice não, tá, gente? Nem eu. Aliás, não vamos falar disso. Mais um detalhe, essas contas nenhuma tem taxa. Você abre a conta, não tem valor mínimo, nenhuma tem valor mínimo. Fique em paz. Vamos falar agora da Roth. Agora, essa é uma conta que eu imagino que poucas pessoas conhecem, porque ninguém está pensando em preparar uma criança para a aposentadoria, principalmente em outro país. Se a gente já não conhece, para a gente, imagina pensar isso no nome de uma criança. Mas existem algumas vantagens, tá? E por que eu tô trazendo essa conta? Porque se você tem medo da sua criança ter uma bolada de dinheiro com a custodial account, que ela vai ter acesso aos 21 anos, né? Ou se você não sabe se essa criança vai para uma faculdade, uma terceira opção é a conta de aposentadoria, porque ela não vai ter acesso a esse dinheiro na juventude e ela pode usar esse dinheiro para a educação, se for o caso, e se ela não usar nem para um nem para outro, tá já garantido para aposentadoria. E é uma conta que você usa igual você usa, como a custodial account, do mesmo jeito que você usa para você vai usar para seus filhos, mas não é desvantagem. O ponto de observação você não pode colocar dinheiro na conta igual você pode com a 529 ou com a custodial account. A criança ela tem que ter uma fonte de renda comprovada. Trabalho, né? Trabalho, ou no caso, se você já tiver a custodial account, que estiver rolando ali os dividendos, ela entra como um recebimento da criança e você pode passar ela, se você não estiver fazendo o trabalho de reinvestimento, né, você pode passar ela para a conta da IRA, que é a Individual Retirement Account. Ou seja, você investiu na custodial account para o seu filho, mas lá caem dividendos. Aqueles dividendos você pode linkar para cair na Roth dele, porque aquilo é uma rentabilidade, né, uma fonte de renda que existe um link. Isso aqui tudo, gente, é o governo querendo saber da onde está vindo esse dinheiro, porque tem benefício fiscal. Se existe um benefício fiscal, o governo fala, beleza, eu libero você do imposto, mas de onde que está vindo? Qual é a fonte desse dinheiro? Por isso é que você precisa fazer esse link. Mas quais são as opções? Porque o pessoal deve estar pensando, mas meu filho não trabalha. E é legal trabalhar nesse país, criança. Oh, meu Deus, como é que eu faço isso? E para quem me acompanha aqui, sabe que você pode pagar por algumas tarefas em casa, não todas, né? Tem as tarefas específicas. Esse dinheiro entra como recebimento. E aí tem algumas regras, obviamente. Não é qualquer dinheiro que você pode colocar ali. Não tipo é qualquer mesada. dinheiro.
não entra. Não entra. Então, por exemplo, a criança, para receber um valor, você pode... Muitos pais aqui nos Estados Unidos são empreendedores, têm a própria empresa. Então, se você contrata o seu filho para trabalhar para você, você pode tirar esse dinheiro e colocar nessa conta. Outra opção isso já é para uma criança que já tem habilidades para trabalhar, meu filho trabalharia para mim? Dá um exemplo. Mas como que seria isso, por exemplo, na prática? Digamos, eu tenho 3 filhos, e todos eles são menores de 10 anos. Aí, digamos que eu tenho uma empresa de faxina, talvez, uma empresa de construção. Um restaurante. E eu tenho uma rede social, porque quem não tem rede social? Se você não tem, devia. Tem uma frase que se você não é ponto .com, você é ponto fora, né? Ponto fora. Você tem que estar ali. Tem que estar. E aí eu tenho um Instagram, onde eu me posiciono a minha empresa. Nem todo mundo faz vídeo, mas eu tenho ali um Instagram com imagens, até para servir de cartão de visita, né? E aí, eu poderia, por exemplo, colocar uma foto da minha família, eu e meus filhos lá no Instagram e falar que eles são meus funcionários, dos meus modelos? Pode sim, pode sim. Até a gente que trabalha com mídias sociais, a gente está sempre usando a imagem deles, né? E aí, se você está pagando para eles, isso é um trabalho, você está usando a imagem deles. Então, assim, não precisa ser um youtuber famoso, né, que os filhos com um mês já tá fazendo muito dinheiro, mas na vida normal aqui nos Estados Unidos, que a gente tá usando a imagem deles, isso já entra como, como que fala? É mídia paga, né? Você tá contratando o serviço deles. E pode ser outro serviço também. Se você tem um restaurante, eles estão te ajudando ali, você tá contratando o seu filho para trabalhar para você. Se você tem uma empresa de faxina e a sua criança já tem idade para te ajudar depois da escola, obviamente, né? Sem atrapalhar os estudos, você também já pode colocar na folha de pagamento. Tem várias opções, e aí isso daí é um vídeo que tem que ser uma coisa mais específica, porque tem, né, as regras também. Não é assim, contratei, coloquei ali, pronto. Você tem que declarar, tem que ter W2, ou tem que ser contratado como o 1099. Então tem as regras. Procura um contador, né? Um contador vai conseguir te trazer, o melhor profissional para isso. E, né, se aprofundar, porque aqui com esse vídeo, o nosso intuito é trazer as opções que existem, tá? Então aqui quais são as vantagens e as desvantagens, e a partir disso, o que você escolher, você tem que aprofundar com profissionais especializados. Então no caso da conta de aposentadoria, que você vai colocar, né, como se o seu filho trabalhasse para você, um contador é o ideal para te orientar o que você pode e o que você não pode diante disso. Mas o intuito é trazer que existe essa opção. E dentro dessa opção você pode tirar valores para pagar a faculdade, se esse for do seu interesse. Se a criança não for para a faculdade, esse dinheiro já fica ali para aposentadoria. Não tem idade para começar, tá? Então, tipo assim, gente, mas vou esperar meu filho ter 14 anos para poder trabalhar legalmente? Não. É por isso que a gente trouxe essas opções. Se você tem empresa, se você tem mídias sociais, desde pequeno você já pode usar. Não tem idade. Com 0 anos, um bebê, você levou ele para fazer uma propaganda de uma fralda, já está entrando como rendimento. Então você já pode abrir, você já pode administrar. E é uma ferramenta de salvar impostos para sua empresa. Por exemplo, sua empresa está faturando, você está pagando muitos impostos. É uma forma, e agora eu quero que a Mona Lisa fale sobre a parte da vantagem fiscal, de você também salvar mais dinheiro da sua empresa com menos impostos, né? Que a gente gosta de pagar imposto, mas nem tanto assim. Não, acho que ninguém gosta de pagar imposto. A gente entende a importância, mas na hora que a gente vai fazer as contas, vai, podia não ter. E outra vantagem de vocês terem os seus filhos como funcionário é que você vai abater isso da sua empresa. Você tem, né? Você está abatendo, é uma despesa. Então diminui o seu lucro, você paga menos imposto em cima daquele lucro, mas fala com o contador. Como a gente disse, o contador vai te trazer todos os detalhes, as regras e a forma correta de fazer esse procedimento, digamos assim. E também tem uma outra vantagem, que ele pode comprar a primeira casa própria dele usando esse dinheiro. Porque o que acontece? A IRA, você só pode tirar esse dinheiro, o rendimento dessa grana, quando você tem 59 anos e meio. Por quê? Porque é para aposentadoria, lembra? Então, aos 59 anos e meio, ele poderia começar a tirar os rendimentos. Essa é uma outra dúvida que tem sobre, então meu dinheiro fica preso lá. O que fica preso é o rendimento desse dinheiro. O dinheiro grosso, digamos assim, que você colocou lá, ele já foi tributável. Ele é seu, você pode tirar de lá, mas a gente não quer tirar dinheiro de lá. A aposentadoria é para um longo prazo. Se você precisa tirar dinheiro de lá agora é porque você não fez o seu plano direito, não tem a reserva do perrengue que precisa ter e nem a conta para curto, médio e longo prazo. Investir tem ordem, essa ordem importa, então faça uma coisa com seriedade.
para que um sonho não vire, de repente, um pesadelo ou sei lá o quê. Então, aos 72 anos é que ele precisa tirar obrigatoriamente. Então, percebe aqui, ó, que ele tem uma vida inteira salvando impostos para ele, pessoa física, e ainda um futuro. Por exemplo, o que eu quero falar é da casa própria, né? Ah, Thelma, mas sei lá, com 30 anos ele quer comprar a casa própria dele. A primeira casa própria, ele pode tirar o dinheiro sem nenhuma multa, sem nenhuma taxa fiscal, porque o governo dá esse benefício para ele também, além da educação que a Mona Lisa já falou. Isso, então tem algumas vantagens, e essa conta, ela te traz a previsibilidade, a tranquilidade de saber quando essa criança vai poder usar esse dinheiro, né? Então, já elimina esse medo que você tem dele usar esse dinheiro na juventude, ou se caso decidir não ir para a faculdade. Então, você tem essa outra opção, que não é assim tão conhecida como uma opção para crianças. E se tudo isso que a gente está falando aqui parece, meu Deus, que bicho de 7 cabeças, provavelmente é a primeira vez que você está ouvindo sobre isso. E provavelmente ficou muitas dúvidas, né? Porque a gente trouxe só a informação básica mesmo. O intuito desse vídeo é dizer para você, imigrante brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, tem um caminho. Se isso tá difícil para você, é porque é um assunto muito novo. Assista mais vezes esse vídeo, assista mais vezes outros vídeos. Investir não é um bicho de 7 cabeças. Eu tenho um movimento que investir é para todos. Gente, se investir no Brasil já está tão acessível, aqui já era muito mais acessível antes. E todos nós da comunidade brasileira viemos para cá para transformar a nossa vida e parar de repetir padrão. Como que eu faço isso? Aprendendo uma coisa nova e também ensinando para o meu filho uma realidade diferente, tá? Outra informação e detalhe, não existe valor mínimo. Eu falei isso já? A gente falou das outras contas, mas da IRA também não tem valor mínimo. E nem obrigatoriedade. Nossa, abri essa conta, tô preso o resto da vida, eu preciso investir. Que colocar dinheiro todos os meses, não precisa. Você pode botar $1.000 lá e nunca mais voltar. O dinheiro vai estar lá, vai estar rendendo e é seu, tá? O dinheiro não some. A única coisa que a gente precisa lembrar é que tem um teto. Teto tem. E isso pode mudar também. Mas eu acho que agora está na 6 mil, 7 mil? 6.500, mas isso vai mudando ano a ano. E o que é teto? O limite máximo, né? Então eu posso colocar até 6.500 lá e investir essa grana. Tem chão, tem mínimo? Não existe mínimo. Não tem mínimo, não tem obrigatoriedade, só tem esse teto. A conta de custódio account também não tem teto? Não tem teto. A 529 tem, mas é um teto maior do que a IRA. Então, o intuito desse vídeo é trazer essas opções e dentro da sua realidade, você avaliar os prós e os contras de cada uma e ver o que se encaixa na sua vida, na sua realidade e nos seus sonhos, nos seus valores. E junto com a IRA, uma das vantagens que ela traz também é que você pode usar ela como uma ferramenta de educação financeira importantíssima na infância. Porque como essa criança, ela precisa ter uma renda e ela vai precisar ter imposto, ela vai declarar imposto, você tem uma oportunidade, pelo menos anualmente, uma vez por ano, de ensinar sobre impostos. Imagina você chegar na sua juventude sabendo sobre imposto. Sabe isso que você não aprendeu até agora? Você vai ensinar para o seu... E vai aprender junto, né? Vai aprender junto, porque tem muita gente que não sabe mesmo. Ele vai entrar na vida adulta sabendo dominar, é um BO a menos na vida dele. Não, imagina você sabendo isso, dominando isso. Naturalmente, é natural para você porque na sua infância você aprendeu. Essa é a oportunidade que você tem de oferecer isso para os seus filhos. A criança ela já vai precisar administrar esse valor, ela vai ter que saber o tanto que ela vai ter que investir, o quanto que ela vai colocar nessa conta. Todo começo de ano ela vai precisar entender sobre imposto, porque vai ser o nome dela. E aí você tem essa oportunidade de ensinar. Eu acho uma oportunidade incrível. Incrível. E eu quero sempre trazer a simplicidade do dia a dia. Porque parece que você vai sentar com um contador e seu filho ao lado. E pode também, viu? Pode fazer, pode fazer. Pode também. Mas se você, não, aqui tem canseira, que difícil, porque eu entendo, o seu tempo é valioso, o nosso também é corrido demais. E a gente ensina várias outras coisas para o filho. Isso precisa acontecer de uma forma mais natural. Aliás, falar sobre dinheiro tem que ser corriqueiro, leve e tranquilo. E você também vai aprendendo junto. É um momento de família também, né, que você pode desenvolver. Então, qual é o objetivo? Sempre meu e o objetivo também da Mona Lisa é te dar as informações. Você não precisa ficar preso com nenhuma empresa para entender que você está investindo para o college do seu filho, para a aposentadoria ou para o que quer que seja. Você tem que, quem cuida do seu dinheiro tem que ser você. Quando você entrega seu dinheiro para uma empresa administrar, você não está aprendendo nada e você está pagando rios de dinheiro para essa empresa administrar, seja qualquer coisa,
consórcio e não sei o quê. Qualquer desses tipos de planos de aposentadoria, IOL, planos indexados, você não está aprendendo nada. Você está entregando o seu dinheiro, acreditando no que a pessoa está falando, e ao final da vida, eu acho que isso é o pior. É você fazer uma coisa a vida inteira acreditando, entendendo uma coisa e depois você entender que você não está aposentado coisa nenhuma e que não tem dinheiro coisa nenhuma. Não era bem assim porque você não entendeu. Então o que eu quero é que você entenda, porque quem aprende não depende. Ensine o seu filho a também não depender de você e não depender de ninguém para lidar com o dinheiro dele. Gente, saber lidar com dinheiro é ridiculamente básico. Por que a gente não sabe? Por que eu não sei sobre investir? Por que a gente não pode fazer isso, aprender e gritar para toda a comunidade brasileira que quem cuida do seu dinheiro é você? Mesmo que em um casal um seja melhor nas finanças, você tem que entender minimamente aquilo dali, tá? Então, meu propósito de vida é fazer isso. E aí a Mona Lisa quer fazer isso desde a infância, então... Eu já quero começar lá antes. A independência tem que começar lá dentro de casa, né? Conversar sobre isso tem que ser uma coisa natural, porque dinheiro é básico demais. Gente, para pra pensar, os nossos filhos de 5, 6 anos lidam com dinheiro já. É muito básico. Saber sobre finanças e sobre dinheiro é muito importante e básico demais pra gente não saber. Mas aí tem uma dúvida que às vezes as pessoas vão perguntar, mas aí tem essa conta, eu vou falar sobre imposto, posso até levar ali do contador, mas... como é que eu falo sobre isso com uma criança de 6 anos? Como é que eu falo sobre isso com uma criança de 10, ou de 14, ou de 18? Ou quando eu deveria começar? E quando eu deveria começar? É por isso que na minha metodologia eu trago dividido por idades. As formas que você conversa, que a criança consegue entender na idade que ela está agora. Por exemplo, então, a forma como que você fala de uma criança de 14 não é a mesma que você vai falar com a de 6. Então, a forma de falar sobre imposto muda da forma que você fala com uma criança de 6 como de 14. Então, por isso que é separado por módulos. Por módulos. E por idade, né? Idade é separado por módulos de idade. E, por exemplo, nem as ferramentas, né? O cofrinho, por exemplo, tem uma idade que ela é super importante. Depois de uma certa idade, aquela ferramenta virou decoração e aí você precisa avançar também na maturidade da criança. É importante a gente saber, esse não é o seu trabalho, eu não sei qual é o seu trabalho, você deve ser incrível no seu trabalho, mas quando você precisa entender uma coisa nova, contrate o serviço de outras pessoas, né? Aprenda com uma pessoa que sabe sobre esse assunto. Acho que batemos tudo que tínhamos que falar. Batemos tudo. Se ficou dúvidas, procure a gente nos comentários, né? A gente vai responder nas nossas mídias sociais. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a investimentos no nome de criança ou educação financeira na infância. Sobre investimentos é com a Thelma, ela é especialista em investimentos, muito mais do que eu. E os links estão todos aqui embaixo. Qualquer coisa eu também estou à disposição, tanto aqui quanto no Instagram. E a gente se vê. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.